Gotas diárias de sabedoria. Você já parou, nem que seja por alguns instantes, para refletir profundamente sobre a sua vida? Em meio à correria do dia a dia, às preocupações, às cobranças, aos compromissos, muitas vezes seguimos no automático, vivendo, reagindo, mas sem realmente compreender o que se passa dentro de nós. E é exatamente por isso que momentos de reflexão são tão importantes. Se você deseja crescer interiormente, amadurecer suas emoções, fortalecer sua fé, então se inscreva em nosso canal no YouTube, porque todos os dias temos novas reflexões para você. Que Deus te abençoe. No projeto Gotas Diárias de Sabedoria, o dia 17 de março nos convida a percorrer 3 caminhos essenciais da vida humana: a fé, a razão e a união entre as duas. 3 caminhos que, quando vividos com equilíbrio, nos conduzem a uma vida mais consciente, mais serena e mais profunda. Na fé, Padre Haroldo nos conduz a um exercício interior de silêncio e presença. Ele nos convida a assumir uma posição que nos ajude a desacelerar, a aquietar o corpo, a mente e o espírito. Talvez fechar levemente os olhos, ou fixar o olhar em um ponto, como o horizonte, uma paisagem, ou até mesmo um simples instante de pausa no meio da rotina. E então, permitir-se pacificar. Porque é nesse silêncio que algo começa a acontecer. É nesse espaço interior que Jesus nos chama à conversão. Não como um peso, mas como um convite de amor. Um chamado para mergulhar na vida de Cristo, para caminhar com Ele, para permitir que Ele atue dentro de nós. Mas esse caminho exige algo essencial: vigilância interior. Padre Haroldo nos lembra que existe em cada um de nós uma raiz do mal, que, se não for cuidada, pode crescer e dar frutos venenosos. E aqui está um ponto profundo da sabedoria. Não se trata de negar nossas fragilidades, mas de reconhecê-las e trabalhar, junto com Deus, para que elas não dominem nossa vida. Isso exige sensibilidade, exige atenção, exige humildade. E também exige algo raro nos dias de hoje: não agir com precipitação. Vivemos em um mundo acelerado, onde tudo precisa ser imediato. Mas a sabedoria nos ensina ao contrário: agir com calma, refletir antes de decidir, não se apegar rigidamente à própria opinião. E mais ainda, não acreditar em tudo, e não sair espalhando tudo o que se ouve. Quantos conflitos, quantos erros, quantos sofrimentos poderiam ser evitados, se simplesmente aprendêssemos a silenciar, observar e discernir. Na razão, o Dr. Augusto Cury nos apresenta um olhar extremamente atual e necessário. Ele fala sobre a terceira ferramenta do programa Free Mind: gerenciar os pensamentos. E aqui surge uma realidade que todos nós, de alguma forma, já percebemos. Nunca tivemos tanto acesso à informação. E, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão sobrecarregados mentalmente. A chamada síndrome do pensamento acelerado, a SPA, é um reflexo claro disso. Nossa mente não para. Pensamos demais. Nos preocupamos demais. Nos cobramos demais. E isso não afeta apenas os adultos. As crianças e os adolescentes estão cada vez mais expostos a esse excesso de estímulos. O resultado: uma insatisfação constante, uma dificuldade enorme de lidar com frustrações, uma baixa tolerância ao estresse. Tudo precisa acontecer rápido, tudo precisa dar certo, tudo precisa agradar. E quando não acontece assim, surge a irritação, a ansiedade, o desânimo. Essa geração, muitas vezes, cresce sem desenvolver a capacidade de esperar, de aceitar limites, de lidar com o não. E isso impacta diretamente o amadurecimento emocional. Na união entre fé e razão, a reflexão nos conduz a um ponto essencial: a maturidade emocional. De um lado, a fé nos ensina a olhar para dentro, a reconhecer nossas fragilidades e a buscar transformação com a ajuda de Deus. Do outro, a razão nos alerta sobre os perigos de uma mente sobrecarregada e da falta de gestão dos pensamentos. Quando unimos essas duas dimensões, algo extraordinário acontece. Começamos a desenvolver consciência. Passamos a entender que não somos perfeitos, que temos limitações, que enfrentamos desafios, mas que podemos crescer com tudo isso. A maturidade emocional não significa a ausência de problemas. Significa saber atravessá-los. Significa não se desesperar diante das dificuldades, não se revoltar diante das contrariedades, não se perder dentro dos próprios pensamentos. Mas essa maturidade não surge do nada. Ela é construída. E, muitas vezes, leva tempo. Como foi dito, há pessoas que só alcançam esse nível de compreensão depois dos 40 anos, ou até mais tarde. E isso nos faz refletir. Será que estamos realmente nos permitindo amadurecer? Ou estamos apenas vivendo, reagindo, sobrevivendo? A grande verdade é que vivemos em uma época de excesso. Excesso de informação, excesso de estímulos, excesso de opiniões. Mas falta profundidade, falta silêncio, falta reflexão. E é justamente nesse ponto que a sabedoria se revela. A verdadeira sabedoria não está em saber muito, mas em compreender o essencial. E o essencial é simples: tudo nesta vida é passageiro. As preocupações passam, as dificuldades passam, as conquistas passam, mas a alma, essa permanece. Por isso, é tão importante cuidar daquilo que é eterno. Cuidar do interior, da consciência, da relação com Deus, da forma como vivemos, sentimos e reagimos. A sabedoria, ao longo dos dias, vai se revelando como um caminho de autoconhecimento, de libertação interior, de crescimento espiritual, um caminho que não é fácil, mas que vale a pena. Porque, no final, não é sobre ter tudo, não é sobre ser perfeito, não é sobre controlar a vida,
É sobre encontrar paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas nasce dentro de nós. E aqui fica um convite sincero. Não deixe a vida passar sem refletir. Não viva apenas no automático. Reserve momentos, mesmo que breves, para olhar para dentro, para silenciar, para se reconectar. Porque é nesses momentos que Deus fala. Você acha que um ano demora muito? Que nada. Daqui a pouco, ele já terminou. E o que fica, não é o tempo que passou, mas a forma como vivemos esse tempo. Que o Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, nos conduza, para que possamos compreender o plano de Deus e caminhar com sabedoria, fé e consciência. E que, um dia, possamos alcançar a eternidade, junto com todos aqueles que fizeram parte da nossa vida. Se essa reflexão tocou o seu coração, compartilhe com alguém da sua família, com um amigo, com alguém que precisa dessas palavras. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube, porque todos os dias, uma nova gota de sabedoria espera por você e também outras pessoas. Que Deus te abençoe.